Desembarcaram em Manaus mais profissionais enviados pelo SUS e pelo programa O Brasil Conta Comigo. São médicos, enfermeiros e fisioterapeutas que já estão atuando no combate ao novo coronavírus. Um dos hospitais beneficiados foi o Delfina, que ampliou sua capacidade para 350 leitos. Outros 72 leitos já funcionam na nova enfermaria do 28 de agosto. O objetivo é desafogar o fluxo nas UPAs e SPAs. A Central de Medicamentos normalizou o estoque de luvas e outros itens de proteção. No interior, o governo está equipando os hospitais de Tabatinga, Tefé, Silves e Itacoatiara. O Estado trabalha junto com o governo federal para ampliar o atendimento e está abrindo novos leitos no Hospital da Newton Lins. Governo do Amazonas. Em todos os lugares, lá está o imediato, sempre em busca da informação em tempo real. A frente desse carro também ficou bem deteriorada. Informando o que acontece em nossa região. É notícia, é ao vivo, é urgente. Trago para você um programa para a sua comunidade. Vamos virar o ônibus. Vocês podem ver, são muitas famílias. Um jornalismo com credibilidade e a sua participação ao vivo. Para você que acompanha a transmissão do site imediato, eu gostaria que você, além de curtir, pudesse comentar, marcar seus amigos e, acima de tudo, que você possa compartilhar a nossa transmissão. É de suma importância que seu compartilhamento possa ser feito para que todas as nossas informações possam se propagar com mais rapidez pelas suas redes sociais. E o assunto que nós vamos abordar a partir de agora pelo nosso site é um assunto sério, um assunto que vai gerar muita polêmica e desde já nós queremos contar com a sua audiência a partir de agora. É um assunto que nós estamos colocando em questão justamente porque é um ano eleitoral que muitas pessoas, infelizmente, estão sobressaindo em situações adversas dentro do poder público do nosso município e este esquema deve ser revelado. Aqui ao meu lado está o ex-secretário de Habitação da Prefeitura de Manaus, o senhor José de Arimateia. Ele está recebendo a nossa equipe de reportagem para falar de um esquema que, infelizmente, está deixando aí algumas sequelas. E, ao mesmo tempo, ele está sofrendo perseguição pelos agentes públicos da Prefeitura de Manaus. Mas, antes de entrar no assunto, o ex-secretário vai falar do trabalho que ele realizou durante esses 3 anos e meio junto à secretaria, juntamente também ao lado do prefeito Arthur Vigílio. Secretário, desde já nós queremos agradecer por o senhor receber a equipe do site imediato. Antes das revelações que nós vamos falar a respeito do que está acontecendo realmente nesse ano eleitoral, o senhor me falou do trabalho que o senhor desenvolveu. É um trabalho que gerou muitas premiações, né? E, ao mesmo tempo, as pessoas estão tratando com o senhor a respeito do assunto fundiário, da habitação. Qual é o legado que o senhor deixou aqui na Prefeitura? Muito bem, é um prazer estar aqui no site imediato para poder esclarecer a população de Manaus daquilo que realizamos frente à pasta de habitação e regularização fundiária. Em síntese, nós fizemos o maior programa de habitação de toda a história de Manaus, logo depois eu volto ao assunto, mas eu quero falar de fundiário, o ordenamento territorial urbano e a titulação dos ocupantes. Manaus possui hoje cerca de 70% dos seus moradores não possui título definitivo. E isso chega a ser um absurdo, porque as pessoas pagam IPTU. E quem paga IPTU deveria ter o seu título definitivo. Eu encarei esse problema de frente, viajei várias vezes para Brasília para aprender um novo marco legal que foi aprovado pelo Congresso Nacional em 2017, que é a Lei 13.465. E, a partir desse momento, nós começamos a encarar esse problema de frente para poder tentar resolver o problema da cidade. Entramos em 12 bairros, alguns bairros nós concluímos o trabalho, ao exemplo de Colônia Antônio Aleixo, com cerca de 30 mil pessoas, são 5 mil lotes lá. Trabalhamos diuturnamente para resolver o problema da Colônia Antônio Aleixo. Entramos também em São José dos Campos, que era uma área particular. Essa lei permite que o poder público municipal e estadual possa fazer a regularização fundiária em áreas da União, áreas do Estado, áreas do município.
Foi exatamente o que nós fizemos, levamos o trabalho muito a sério, é isso que a população espera dos seus gestores, em cumprimento com o que diz a Constituição Federal. Todo poder emana do povo, para o povo é exercido, que exerce por meio dos seus legítimos representantes eleitos pelo voto popular. Então, nosso legado é exatamente esse, promover o ordenamento territorial urbano da cidade de Manaus. Enquanto estive na pasta, fiz isso com maior dedicação, maior alegria e... Em relação à habitação, fizemos também o maior programa de habitação de toda a história de Manaus. Nenhum prefeito em toda a história de Manaus fez tanta habitação como o prefeito Arthur através da nossa gestão. Como disse antes, viajei para Brasília várias vezes. Manaus não tinha dinheiro no fundo de habitação para construir unidades habitacionais e eu, com as disposições que eu tive, fui a Brasília, fiz amizade com o ministro das cidades na época, levamos projetos consistentes, porque lá em Brasília tem muito dinheiro. O problema é falta de projeto e também falta de atitude dos gestores. Quando se tem atitude, se resolve as coisas, porque a população é o que ela espera dos seus gestores, atitude e que possam elaborar projetos que tragam benefício para a coletividade. Agora, secretário, o senhor passou durante 3 anos e meio à frente da Secretaria de Habitação da Prefeitura de Manaus. Por conta da legislação eleitoral, o senhor teve que se afastar agora e para o senhor dar continuidade ao trabalho que o senhor vem desenvolvendo há bastante tempo, não foi de 3 anos e meio, já de bastante tempo aqui na nossa capital. Quando o senhor saiu da Prefeitura de Manaus, o que é que aconteceu? Bem, eu saí da Prefeitura de Manaus, na realidade foram quase 8 anos, 4 anos como diretor de habitação e fundiário e mais 3 anos e meio como responsável pela pasta, né? E saí no prazo determinado pela lei eleitoral, porque sou pré-candidato a vereador da cidade e passei a sofrer perseguições, né? E ultimamente eu venho recebendo algumas ligações, alguns recados também, e isso não é pertinente a um gestor público ou pessoas que se dizem públicas, que estão aí para representar pessoas. O legado está aí, o legado que o Arimateia deixou na cidade está aí para todo mundo ver. Em 2018 fui indicado por 2 jornais para receber 2 prêmios, melhor gestor do estado do Amazonas, 2019 novamente, melhor gestor do estado do Amazonas, e assim, eu publiquei lá no meu Facebook umas situações que estão acontecendo, se você quiser conferir lá, José de Arimateia Viana, e você vai conferir o que eu falei lá. Nesse caso, o senhor como secretário de habitação da prefeitura, o senhor chegou a fazer visitas juntamente com a sua equipe em residências que realmente, pessoas que estavam sendo cadastradas, pessoas que estavam precisando realmente de uma moradia. O senhor me disse ainda há pouco, o senhor está recebendo ligações agora dessas pessoas que eles estão relatando algo que, infelizmente, está sendo colocado em xeque, né, que está lhe prejudicando e prejudicando essas famílias? O maior problema aí não é nem me prejudicar, né? O maior problema é prejudicar as famílias. Tem muitas pessoas que estão no cadastro, que existia uma pré-seleção para o Manauara 2, porque o Manauara 2, etapa A, ele está sendo entregue agora, está tudo certinho. Agora o Manauara 2, etapa B, ainda vai ser entregue, a previsão é para novembro desse ano, e essas pessoas já estavam pré-selecionadas quando eu saí. São pessoas oriundas do banco de dados, que existe cerca de 100 mil pessoas inscritas. São pessoas de todos os tipos, né, de áreas de risco, pessoas carentes, tudo dentro dos critérios da Caixa Econômica, que são pessoas de baixa renda, que vai de 0 a R$ 1.800. Tem pessoas também com deficiência física, e foram essas pessoas que estavam pré-selecionadas. São demandas que vêm de rua, que o prefeito é abordado na rua, e ele vê as vulnerabilidades das pessoas, e sempre eu, ao lado do prefeito, recebia aquelas cartinhas, aquelas demandas, e também inseria nessa lista aí de prioridade, que são as pessoas que se enquadram dentro do perfil. Só que, ultimamente, na semana passada, várias pessoas passaram a me ligar, de pessoas se passando por agentes públicos, dizendo que estava ligando do gabinete do prefeito e para colher alguns dados.
E esses dados que essa pessoa que está ligando está colhendo é para dizer o seguinte: você conhece o Arimateia? Você já ouviu falar no Arimateia? Você foi selecionado pelo Arimateia? Então, isso me leva a crer que essas pessoas estão sendo boicotadas. Se elas citarem que me conhecem, muito provavelmente serão cortadas. E aí isso chega a ser um crime, né? Isso chega a ser um crime. Esse tipo de situação não me prejudica, prejudica essas famílias, pessoas que sonharam com um teto, com uma casa própria, que passaram várias horas para fazer a inscrição, na cadeira ali esperando, criaram uma expectativa, foram atrás do prefeito e etc. E aí, essas pessoas vão ficar de fora? O que está acontecendo? Não sabemos o que está acontecendo, não posso afirmar aqui com clareza o que está acontecendo, mas o fato é que as pessoas estão recebendo essas ligações e com esse tipo de argumento. Então, eu acho que isso aí passa a ser uma perseguição à minha pessoa, mas eu já vou avisando que não me atinge. Está atingindo as pessoas que sonham com a sua casa própria. Né? Vamos levar em consideração que o Arimateia sim é conhecido, porque eu que cuidei da pasta de habitação, eu que fui mais de 10 vezes em Brasília buscar o dinheiro para fazer as unidades habitacionais em Manaus. Tá certo? E por que essas pessoas estão recebendo esse tipo de ligação? Fica a pergunta no ar. Agora, secretário, no seu trabalho, na sua habilidade, na sua experiência, o senhor acha que existe a participação de agentes públicos, de vereadores com mandatos, fazendo este esquema? Há uma grande probabilidade que isso aconteça. Eu não posso afirmar com clareza, isso fica a cargo do Ministério Público Federal, Estadual, Polícia Federal, investigar. Isso não cabe a mim julgar, mas os telefonemas estão acontecendo, tem provas. As pessoas, inclusive, eu postei aí no meu Facebook, e as pessoas postaram o número do telefone dessa pessoa que se diz agente público. Citaram, inclusive, o nome dessa pessoa, está lá, e para quem quiser ver, está lá no meu Facebook, é público. Então, isso tem que parar, isso precisa parar. A velha política tem que parar, essas práticas da velha política, ela precisa parar urgentemente. Vamos quebrar o paradigma da velha política, vamos fazer a política do mais você e menos eu, e vamos parar com isso, política da perseguição, política do toma lá da cá, política de eu só faço isso para ti se tu fizer isso para mim. Isso tem que parar, isso tem que acabar. Olha, para você que está acompanhando a nossa transmissão, nós estamos aqui ao lado do ex-secretário de Habitação da Prefeitura de Manaus, o senhor José de Arimateia, ele que está recebendo o Site Imediato na manhã desta segunda-feira, para falar a respeito dos trabalhos que ele realizou à frente da Secretaria. Mas, acima de tudo, e que foram legados, estão colocando como legados aqui na cidade de Manaus. Mas, acima de tudo, ele está falando de um suposto esquema que provavelmente está prejudicando famílias na cidade de Manaus. Ele mesmo aqui está comentando que essas pessoas entraram em contato com ele, essas famílias ligaram para ele, falando a respeito de um possível cadastro, né, de uma possível confirmação de cadastro que a Prefeitura de Manaus esteja fazendo junto com essas famílias. Essas famílias recebem a ligação de um agente público perguntando: você conhece o Arimateia? Você foi cadastrado pelo Arimateia? A equipe do Arimateia esteve com você? E essas pessoas acabam confirmando o seu cadastro e o que ele próprio, ex-secretário, está dizendo. Essas pessoas, bem prováveis, elas não sejam contempladas. Agora, lembrando que são pessoas que estão precisando realmente de uma moradia, são pessoas que muitas vezes têm algum parente que é deficiente, que está em casa, que precisam desta moradia. E, infelizmente, o que está acontecendo é isso. Em pleno ano eleitoral, agentes públicos e com mandatos estão fazendo politicagem na entrega destas residências. Volto a dizer, a residência do Manauara 1 e 2 é o maior programa de habitação que Manaus já teve. Mas, infelizmente, a politicagem está acontecendo. E a gente pede que você possa compartilhar a nossa transmissão, porque é uma denúncia grave. Nós estamos aqui colocando a sua inteira disposição, o nosso espaço
para que essas pessoas possam entrar em contato conosco para falar a respeito disso. Demandas que vêm, como eu já disse, do banco de dados da Prefeitura, que tem um banco de dados aí recheado, com cerca de 100 mil pessoas. E aí a Secretaria de Assistência Social vai checar se realmente aquela pessoa está precisando, se está dentro do perfil estabelecido pela Caixa Econômica Federal. E a gente atende sim as pessoas, a gente conversa com as pessoas, verifica se tem algum problema de PCD, se é PCD, porque um dos critérios é que há um percentual para essas famílias deficientes, para que elas possam ser contempladas. Então, são as demandas também que vêm da Defesa Civil do município, são pessoas que vêm de área de risco, de vulnerabilidade mesmo. E aí são essas pessoas que estão entrando no cadastro. Então, são pessoas humildes que sonham com a sua casa própria. E não é justo essas pessoas serem cortadas para beneficiar outras situações, terceiros, né? Para beneficiar terceiros. As pessoas dizem que receberam essa ligação de um agente público. Não sabemos se de fato é do gabinete do prefeito, ou não se sabe ao certo. O fato é que eles estão recebendo sim as ligações e eles já estão inclusive se reunindo, porque se eles forem cortados, de fato, eles vão fazer a denúncia no Ministério Público, é isso que eles estão falando quando me ligam, vão fazer a denúncia no Ministério Público Federal e também na Polícia Federal. Então, vamos ficar de olho, né, para ver se isso não acontece. Que o Ministério Público também possa tomar providência a respeito disso e que os verdadeiros culpados sejam punidos. É isso que nós esperamos, que as autoridades desse Estado, da Federação, possam tomar providências e que a população que precisa de fato, as famílias que precisam de fato, não sejam prejudicadas por interesses de terceiros. Tá certo? Um grande abraço. Então tá aí, minha gente. Para você que acompanhou esta entrevista, nós estamos aqui ao lado do ex-secretário de Habitação da Prefeitura de Manaus, o senhor José de Arimateia, ele que revelou, né, alguns detalhes do seu trabalho durante esse tempo que permaneceu junto à secretaria, mas ao mesmo tempo ele falou a respeito de uma possível perseguição política que está sofrendo de um vereador que está aí no partido do prefeito Arthur Vigílio, e também, né, de uma possível confirmação de cadastros que o órgão público está fazendo junto com essas pessoas que já estavam sendo beneficiadas. O que o ex-secretário está revelando aqui é de algo tão importante, mas também que isso possa ser investigado. Caso você esteja passando por essa situação, que você procure o Ministério Público, procure os órgãos competentes para fazer este tipo de denúncia. O que a gente não pode suportar e deixar passar em branco é que pessoas com mandatos e com agentes públicos que estão aí à frente de algumas secretarias possam se beneficiar deste momento tão crucial na vida dessas pessoas, porque são pessoas que estão morando em área de risco, são pessoas que estão morando em áreas totalmente no alagado, são pessoas que realmente estão precisando de uma casa própria. E por perseguição política, por questões políticas, elas sejam deixadas de lado e não ganhem aí a sua casa que tanto desejavam. Então, que essas pessoas possam procurar o Ministério Público, possam procurar os órgãos competentes para fazer este tipo de denúncia. O que a gente não pode suportar em pleno século XXI é que a velha política, a velha e tradicional política que fica pesando no poder, possa deixar essas pessoas, infelizmente, abafadas. Nós estamos fazendo a nossa parte, que é de denunciar, nós estamos fazendo a nossa parte, que é de mostrar esses desmandos que acontecem não apenas na Prefeitura de Manaus, como também em diversas outras prefeituras, mas que isso possa ser colocado a limpo, justamente para que essas pessoas possam ter uma resposta o mais rápido possível. E nós estamos deixando, como é de costume do site imediato, nós temos também que ouvir os dois lados. Nós estamos deixando à inteira disposição a qualquer tipo de esclarecimentos por parte da Prefeitura de Manaus. É importante que a Prefeitura possa realmente saber, né, disso, ou se sabe, que possa pelo menos responder a respeito disso. E caso, mais uma vez, caso você esteja passando por essa situação, procure os órgãos públicos, porque é importante fazer a sua denúncia.
O que nós não podemos deixar é que essa velha e tradicional política possa, mais uma vez, mandar e desmandar aqui na cidade de Manaus. A denúncia foi feita, o espaço está aberto. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Eu sou o Thiago Quara, isso é Imediato, onde a informação aqui é sempre na hora. Minha gente, imagine só, um domingão que era para ser um domingão com a família, um domingão mais tranquilo, se transformou em um domingo de bastante agitação, mas também de pesadelo para os moradores aqui da rua Visconde de Itanhanhé, no bairro Parque das Laranjeiras. A situação é o seguinte, o que nós estamos mostrando aí, nesse exato momento, é uma casa aí de abelha. Aparentemente uma casa inofensiva, que não está dando aí nenhum tipo de prejuízo e nem colocando em risco a vida de moradores, mas muito pelo contrário. Esta casa aí, minha gente, ontem foi mexida por conta aí de um papagaio que acabou caindo aqui nas proximidades. A meninada que foi querer pegar esse papagaio acabou mexendo na casa dessas abelhas e o resultado de tudo isso foram 3 cachorros mortos e algumas pessoas ficaram feridas aqui na localidade. Esse fato aconteceu por volta das 5 horas da tarde. Muita confusão aqui no local. Crianças também, crianças de 1 ano e meio, 3 anos ficaram feridas aqui. Todas elas estão em casa com febre e algumas pessoas também, como é o caso, os adultos, estão desta mesma maneira, estão inquietos e pedindo providências por parte das autoridades do nosso estado, acima de tudo por parte aí do Corpo de Bombeiros. Vou conversar com algumas pessoas que estavam aqui no local. A senhora ontem estava aqui no local também, isso aqui era por volta das 5 horas da tarde. Foi uma correria que ninguém... Você vê, os cachorros não resistem, imagina a gente que é mais frágil, né? E tudo isso foi por causa de um papagaio que caiu aqui no local? Papagaio, deve ter uma casa grande delas por ali. Menino cai o papagaio, eles vão atrás pegar, né? Com certeza bateram na casa dela lá, mas foi muito bicho. Os carros aqui ficou preto de abelha, e todo mundo correndo e se escondendo, e a cachorrada gritando, que elas frecharam nos cachorros. Foi um sufoco maior do mundo aqui ontem. E não é a primeira vez, já está com 2 ataques. 2 ataques de abelha já? 2 ataques desse. Um dia pela manhã, eu moro lá em cima, aí lá da oficina me chamaram, vizinha, fecha a porta, fecha a porta. Eu corri, peguei os 2 pequenos que nós temos, ponhei para dentro e fechei. Aí quando elas vieram na janela, eu ataquei com baigão nelas, porque seria minha defesa para elas não entrar. Aí dei uma borrifada de baigão, elas voltou e eu fechei a casa de novo. Isso aí foi por volta das 5 horas. E tudo se acabou por volta de que horas, mais ou menos? A primeira vez foi por umas 10 horas da manhã que atacaram. E ontem à tarde? Ontem foi umas 5 horas da tarde. E se acumulou por volta de que horas? Elas veio aqui à tarde, chegaram mais de 6 horas, às 6h30 por aí. 6h30, né? Isso, que elas veio aqui à tarde. Aí foi um susto, um corre-corre. E a gente fechado dentro de casa, escutando os pobres dos bichinhos aqui fora, agoniados, gritando, o ataque nos cachorros. Vocês chegaram a chamar o Corpo de Bombeiros, a polícia, o que foi feito? Bombeiros não vieram. Não tivemos socorro de nada. Daqui a pouco a gente volta a conversar com a senhora aqui, rapidamente. Para você que acompanha a nossa transmissão, Marquinhos não chega muito próximo não. Chega muito próximo não, até porque as abelhas continuam ali. Minha gente, parece até um problema simples, um problema que poderia ser resolvido pelos próprios moradores, mas não, muito pelo contrário. Imagine só as pessoas sendo atacadas por essas abelhas. Mataram 3 cachorros aqui, um Rottweiler, um Pitbull, né? 2 Rottweilers e um Pitbull, no caso. Deixou várias pessoas feridas também nessa situação. Dentre essas pessoas feridas, algumas crianças também acabaram ficando doentes aqui, muitas delas estão com febre, e isso aqui, até o momento, não foi resolvido. O que a gente pede, encarecidamente, por parte das autoridades, principalmente do Corpo de Bombeiros, é que o problema possa ser resolvido o mais rápido possível, porque isso aqui vem e está tirando o sossego desses moradores. A Ciana está ao vivo aqui comentando também um assunto, ela está comentando com os nossos amigos internautas também aqui pelo Instagram, mostrando essa realidade. Marquinhos, dá uma olhada aqui, né? Isso aqui foram 11 apartamentos que foram aqui, ó, que estão aqui na localidade. Volta aqui, Marquinhos. São 11 apartamentos aqui que foram atacados
por essas abelhas, né? Todos os inquilinos que estão aqui na localidade ficaram assustados com esse ataque, que não é a primeira vez, é a segunda vez que acontece, e a casa de abelha está ali, está tranquila ali, ninguém está mexendo, mas a qualquer momento pode ocasionar mais uma tragédia. Matou 3 cachorros, feriu algumas pessoas, dentre essas pessoas, crianças também ficaram feridas, algumas delas estão de cama, estão doentes e com febre. Meu irmão, a situação foi essa. Até mesmo os vizinhos, né, daqui das proximidades ficaram nesse corre-corre. Isso aí não teve modo para você, vocês tiveram que aguardar para acalmar a situação. Tinha que fechar a porta, né? Fechar uma porta tudinho para poder... Ninguém podia sair não, com tanta bicha. O prefeito não liga, se interessar para mandar limpar aí não. Só quer saber dessa doença aí. Agora, nesse caso, vocês chamaram o Corpo de Bombeiros, o que eles falaram? Eles falaram que não viu, né? Não viu. O seu netinho de 1 ano e meio está doente? Está doente, está com febre lá, na cadeira. Está em casa trancado? Está em casa trancado, porque não pode sair pequenininho, que é filho daquele rapaz que estava aí, do meu genro aí. Não só as crianças, mas os adultos também ficaram... Do mesmo jeito também. Eu peguei uma ferrada bem aqui também, mas vale que só foi uma. Só foi uma aqui mesmo. A ferrada que o senhor pegou foi aqui na testa? Agora meu filho, que é esposo dela, está meio baqueado e foi trabalhar porque tem precisão, né? Porque se não trabalhar a gente não vive, né? É verdade, olha só. Olha só, para você que acompanha a transmissão do Site Imediato, Marquinhos, dá uma geral aqui para a gente mostrar aqui todos esses apartamentos que foram colocados. A Ciana também está comentando aqui, ao vivo pelo Instagram. Então, nesse caso aqui, foram todos esses apartamentos que foram atingidos por este ataque dessas abelhas. Isso aconteceu ontem, domingo. Era para ser um domingo um pouco diferente, um domingo mais alegre, divertido, mas não. Ocasionou aí uma situação bastante complicada a todos esses moradores aqui da rua Visconde de Itanhané, que fica aqui no bairro Parque das Laranjeiras. A situação não acontece, não foi a primeira vez que acontece essa situação, já é a segunda vez e até o momento o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil não chegaram aqui ao local para pelo menos tomar uma providência a respeito disso. Os próprios moradores estão com medo que um novo ataque dessas abelhas possa aí ocasionar, quem sabe, aí uma morte, mas a situação é essa. Nós não vamos chegar aqui por perto, mas até porque tem muita abelha ainda sobrevoando aqui. Tem muita abelha sobrevoando aqui, né? Parece um problema pequeno e simples? Parece, né? Mas não é. Imagine só, se as pessoas, algumas delas têm alergia à picada de cabo, imagine de abelha, né? Tá aqui, ó. Vem aqui, Marquinhos. Vem aqui rapidamente. Cuidado, Marquinhos, vem aqui. Vem aqui pra gente mostrar a situação, né? Vem aqui pra gente mostrar a situação. Tá ali, ó. Dá o zoom. E não é uma qualquer casa, não. Isso é uma casa enorme, né? Uma casa enorme ali. E isso aqui vem tirando o sossego desses moradores e colocando em risco a vida de todos que moram aqui na localidade. 3 cachorros, 2 Rottweiler e também um Pitbull acabaram morrendo, né? Acabaram ficando agonizando aqui no local, por conta dessas picadas dessas abelhas, né? E isso, os moradores não podiam fazer mais nada, né? Apenas esperar o momento certo para abrir a porta e voltar à sua vida normalmente, mas não. Isso aqui deixou todos inquietos, algumas crianças também acabaram ficando feridas aqui no local, algumas continuam doentes, com febre, e até o momento nenhuma providência foi tomada por parte aí do Corpo de Bombeiros ou então da Defesa Civil. O que a gente pede encarecidamente é que um desses 2 órgãos possa chegar aqui no local. Nós estamos aqui bem ao lado do Motel Tango, né, bem ao lado também da oficina, a oficina do Andrade, que fica aqui no Parque das Laranjeiras, que faz fronteira com o Conjunto Boas Novas. Então, que as autoridades do nosso estado, ou quem sabe do nosso município, possa chegar aqui ao local. Meu irmão, o que não falta aqui é linha, meu irmão. É linha de papagaio, né? E tudo isso foi ocasionado por conta de um papagaio. O papagaio acabou caindo ali e a meninada acabou se deparando com aquelas casas de abelha. Alguma das crianças, alguma das pessoas que estavam com este papagaio acabou mexendo naquela casa de abelha
E isso gerou uma grande confusão, uma grande correria aos moradores aqui deste condomínio, que fica localizado na rua, na Avenida Visconde de Itanhaém, no bairro Parque das Laranjeiras. São 11 apartamentos, né, 11 casas aqui, 11 famílias que ficaram já no finalzinho da tarde, começo da noite, totalmente preocupados com essa situação, e todos eles continuam inquietos. Pode ver, ó, algumas residências continuam fechadas aqui, né, algumas residências continuam fechadas aqui, mas eles estão com bastante medo do que isso pode ocasionar, do que isso pode acontecer aqui na localidade. O que a gente pede encarecidamente é uma agilidade por parte do Corpo de Bombeiros, por parte da Defesa Civil do nosso município, que possa realizar esse procedimento o mais rápido possível aqui na localidade. Vem para cá, Marquinhos, para a gente mostrar a oficina aqui. Esses cachorros, 2 deles ficavam aqui, né, dando a segurança aos moradores. Mas um outro cachorro ficava nessa oficina, que é a oficina do seu Andrade. E da mesma forma os cachorros foram atendidos. A gente pode ver, ó, que o expediente de hoje foi suspenso. O expediente aqui na oficina foi suspenso. Alguns carros estão aqui na localidade. Mas a situação é essa, minha gente. Por conta aí de um ataque de abelha, deixou 3 cachorros mortos, né, 2 Rottweilers e 1 Pitbull. E algumas pessoas ficaram feridas, como algumas crianças também ficaram feridas. Essas crianças estão acamadas, estão de cama, com bastante febre, e até o momento nenhuma providência foi tomada. O que a gente mostra aqui, Marquinhos, o que a gente mostra aqui nesse exato momento é uma área que deve ser, claro, cuidada por parte dos proprietários deste terreno, que deve realmente fazer a limpeza. E o que a gente pede não é apenas das nossas autoridades, o que a gente pede também é a consciência dos proprietários destes imóveis, destes terrenos, que vocês possam fazer a limpeza mensalmente. É importante que essa limpeza possa ser feita para você que é dono de terreno, para você que não construiu nada, deixou seu terreno abandonado, um terreno aí que está servindo apenas de abrigo para marginais, para colocar lixo aí no local, que vocês possam fazer pelo menos a limpeza deste local. É importante, porque imagine só, você fazendo uma limpeza, você não coloca em risco a vida de ninguém, né? Enquanto isso, mas veja só, olha o mato aqui, ó, se espalhando por toda parte, o terreno totalmente abandonado aqui, né? O proprietário fez apenas a construção desses 11 apartamentos aqui e nada mais, né? Isso aqui gerou o quê? Gerou muita confusão, muita confusão. E, acima de tudo, um corre-corre generalizado ontem por volta das 5 horas da tarde, quando, por conta de um papagaio, o papagaio acabou caindo naquela parte de lá, né? Dá para mostrar um papagaio ali, Marcos? O papagaio continua lá, tá vendo ali? Tô vendo. Pois é, o papagaio continua ali, né? O papagaio, pipa, o que vocês preferem, né, falar, mas tá ali, ó. Pra gente ali é papagaio. O papagaio tá ali. A meninada foi querer mexer no papagaio, foi querer resgatar a linha, o cerol, o papagaio, mas acabou se deparando com uma casa de abelha. Mexeu com as abelhas, meu amigo do céu, segundo os moradores aqui, isso gerou uma correria danada, né? Todos eles acabaram fechando portas, janelas, muita gritaria aqui, mas infelizmente quem levou a pior foram os cachorros, né? 2 Rottweilers e 1 Pitbull, cachorros aí de raças, acabaram sendo picados, atingidos, e os 3 acabaram morrendo. E algumas pessoas ficaram feridas, adultas e também crianças. Essas crianças estão de cama, veja só, os apartamentos fechados ali ainda. Alguns dos moradores não conseguiram nem sair daqui do local, não conseguiram nem abrir as suas portas, as suas janelas, mas todos eles aqui estão assustados com essa realidade. A Siena vai mostrar aqui, coloca aqui, Siena, pra gente, agora dá uma, né? Só o brilho dela, só aumenta o brilho aqui pra gente mostrar um dos cachorros aqui. Coloca um brilho maior, né? Não, aqui, tenta mostrar aqui, Marquinhos, um dos cachorros aqui atingidos aqui no local, tá aí, ó. Este foi um dos cachorros atingidos aqui no local. Infelizmente, o que os moradores nos relataram aqui ainda há pouco, que quando eles fecharam as portas, as janelas, os cachorros começaram a gritar, começaram
se bater, agonizar, mas eles não podiam fazer mais nada. Não podiam fazer mais nada, porque infelizmente ou era a vida deles ou eles iam salvar os cachorros, né? E por volta das 9 horas da noite, quando tudo se acalmou, quando tudo veio já com bastante tranquilidade, os cachorros ainda foram resgatados, foram levados para a clínica veterinária, mas infelizmente já estavam sem vida, né? Para muitas pessoas isso pode ser algo pequeno, mas para quem gosta de cachorro, para quem cuida dos cachorros, principalmente cachorros de raça, isso aí é uma perca que infelizmente não tem preço, né? Enquanto isso, algumas pessoas estão assustadas com esta realidade, assustadas com essa situação que acontece aqui na Avenida Visconde de Itanhaém, no bairro Parque das Laranjeiras, né? Faz fronteira aqui com o conjunto Boas Novas, ao lado desta oficina, que é a oficina do Andrade. A oficina, hoje pela manhã, não abriu suas portas, todos estão assustados com isso. E o que a gente pede encarecidamente é que o governo do estado, né, juntamente com o Corpo de Bombeiros, a própria Defesa Civil, possa chegar aqui ao local. Veja só, os cachorrinhos ali. Esse aqui foi atacado também. Esse aqui sobreviveu, né? Esse aqui sobreviveu ao ataque. Agora, olha só. Pois é, um pitbull e 2 rottweilers acabaram morrendo. O vira-lata continua vivo. O cachorro vira-lata continua vivo, né? O interessante é isso, que o vira-lata ele consegue sobreviver até mesmo a ataque de abelhas, né? Mas vamos mostrar aqui, Marquinhos, mais uma vez, para você que acompanha a nossa transmissão a partir de agora. Parece um problema pequeno, mas não é. É um problema grande, um problema sério, principalmente para quem mora aqui neste condomínio, nesta localidade. Fomos chamados ainda há pouco e nós estamos aqui mostrando em tempo real para você. Não vamos chegar muito perto não, Marquinhos. Cuidado, porque as abelhas continuam por aqui. As abelhas continuam por aqui. A casa de abelhas não foi retirada aqui do local. Agora imagine você que acompanha a nossa transmissão, mexendo com isso aí. Imagine aquela correria, hein? Para você que já teve aí um ataque de abelha, de caba, você sabe do que a gente está comentando aqui, do que a gente está vendo aqui. Não existe coisa pior, meu irmão, do que isso aí. E graças a Deus ninguém acabou morrendo aqui, porque algumas pessoas ainda têm alergia a picadas de abelha, de caba. Mas infelizmente 3 cachorros acabaram sendo atingidos, acabaram morrendo aqui, agonizando aqui no local. E neste caso aí, algumas pessoas acabaram ficando feridas. Entre esses feridos, algumas crianças de 1 ano e meio, 2 anos de idade, que estão de cama e com bastante febre. O que a gente pede encarecidamente para você que esteja acompanhando a nossa transmissão, que você possa compartilhar. Compartilhe. O seu compartilhamento é de suma importância para que todas as nossas informações possam se propagar com mais rapidez pelas suas redes sociais. E que esta denúncia, né, possa ser colocada aí o mais rápido possível aí ao Corpo de Bombeiros e também à Defesa Civil do nosso município. A situação é essa, né? Algumas pessoas aqui comentando nossa transmissão. Olha só, Lúcio Damasceno, nova facção, FDA, facção de abelhas. Cuidado, Lúcio, cuidado com seus comentários, irmão, porque uma criança está gravemente ferida. Uma criança de 1 ano e meio acabou sendo atingida também por essas abelhas aí. E ela está de cama, né, com uma febre aí que não baixa, né? Então vamos tentar, né, não fazer comentários que não sejam comentários que possam denegrir a imagem dessas famílias aqui, tá, minha gente? Porque não só as crianças, mas também como os adultos também estão aqui, todos eles assustados com isso. E um ataque de abelha pode matar, né? Se matou um cachorro, pode matar qualquer pessoa. Creuza Goulart também, Manaus Quente do meu coração. Quem mais aqui acompanhando a gente? César Andrade também. Valdemar Neto, deve ter sido abelhas africanas, são perigosas. A Ellen Sabrina também, com o mato entrando na casa deles, o pessoal preguiçoso tem coragem nem de juntar e limpar.
Solange Monteiro também acompanha a nossa transmissão. Quem mais acompanha a gente? Muito obrigado aqui a nossa amiga Suzane Freitas também acompanhando a gente lá do Mato Grosso. Érica Damasceno também. Franco Laiame, onde é isso? Rua Visconde de Itanhané. O bairro é Parque das Laranjeiras, tá bom? Esse é o endereço. Horácio Moraes também acompanhando a gente, dando um bom dia. Fabriciane, é isso? Fabriciane Maciel também, dando um bom dia. Leonardo Miranda, que Deus proteja essa criança. Pois é, algumas pessoas fazendo comentários aqui negativos e brincando com a situação, mas existem três crianças. Entre essas crianças existe uma aí de 1 ano e meio que está doente, está com uma febre que não baixa. Essa criança já foi levada ao SPA e essa febre não baixa, né? Essa criança está em casa, está em um desses apartamentos aqui, que nós não vamos mostrar, né? Mas nós estamos aqui no apartamento 4 aqui, mas essa criança aqui acabou sendo atingida também por esta abelha e está com muita febre, né? Os pais aqui estão assustados com isso, preferem não gravar entrevista, mas o que eles pedem é justamente que o proprietário deste terreno possa, pelo menos, fazer a limpeza aqui da localidade, né? Porque essa limpeza é de suma importância para que outras coisas negativas não possam aparecer aqui no local, tá bom? Vamos lá, para você que entra na nossa transmissão a partir de agora, pelo site imediato, nós estamos mostrando aqui uma situação de uma casa de abelhas, né, que está ali, o Marquinhos está mostrando essa casa de abelhas aqui. Ela está ao lado deste condomínio, né, que fica na Rua Visconde de Itanhané, no bairro Parque das Laranjeiras. E por conta de um papagaio, né, que caiu nas proximidades, algumas crianças acabaram mexendo com essa casa de abelhas aí. O que aconteceu? Muita correria. Alguns moradores tiveram que fechar suas portas, fechar aí suas janelas para que essas abelhas não invadissem as suas residências. Algumas pessoas foram atingidas, ficaram feridas, foram encaminhadas ao pronto-socorro aqui nas proximidades. Entre essas pessoas, algumas crianças aí de 1 ano, e 2 e 3 anos de idade, que continuam doentes, com muita febre, e 3 cachorros acabaram morrendo, 2 Rottweilers e também um Pitbull, né? Isso aqui assustou os moradores, e desde ontem várias ligações foram feitas aí ao Corpo de Bombeiros, à Secretaria Municipal também, da Defesa Civil, e nada foi feito. Até o momento, nenhuma dessas autoridades chegou aqui ao local para tomar providência a respeito deste caso. Mas nós estamos aqui, o imediato está aqui acompanhando. E a gente também está se preocupando também. Marquinhos, venha para cá, Marquinhos. Tente sair daí um pouquinho. Vamos tentar sair daí, até mesmo para a gente se prevenir também a respeito de um possível ataque de abelhas, que ontem matou 3 cachorros, deixou algumas pessoas feridas, né? Dentre essas pessoas feridas, crianças também, que continuam com muita febre. E as pessoas pedem encarecidamente, principalmente os proprietários, né, os inquilinos aqui, o que eles pedem é que o Corpo de Bombeiros, ou então a Defesa Civil do nosso município, possa chegar aqui ao local para pelo menos agilizar essa situação. Olha só, Márcia Saboia também, mande um bom dia para mim, amado. Maria Aparecida, Yasmin Silva, temos que ter cuidado, Deus na frente, coloque pessoas boas para cuidar agora dessas crianças. Quem mais aqui, ó? Geisiele também acompanhando a gente. Túlio Silva, tem que tomar cuidado com as abelhas. Quem manda mais um abraço aqui, ó? Keila Cristina também, bom dia imediato, Júlio Silva. Yasmin, graças a Deus, crianças estão bem, tinha gente no local. Cristina Marçal também, que Deus abençoe e proteja essas crianças. Enfim, minha gente, curta, comente, compartilhe, Essas crianças irão para estar em observação no pronto-socorro da criança. Quem mais aqui, ó? A Geisele falando aqui, ó, também, ó. Mas também uma selva, o tamanho do matagal, tem que limpar aqui, tem que limpar aí. Pois é, a Geisele aqui está comentando algo que a gente estava
observando, né, e estava justamente tendo essa ideia, para que os proprietários desses terrenos possam fazer a limpeza do local. Na minha sincera e humilde opinião, isso já deveria ter sido um projeto de lei aprovado na Câmara e sancionado pelo prefeito, né, que esses terrenos baldios, né, que terrenos abandonados, terrenos que estejam aí, ó, servindo, principalmente terrenos como este que nós estamos mostrando aqui, que eles pudessem ser limpos. Se o proprietário não limpasse esses terrenos, não cuidasse desses terrenos, pagaria-se uma multa. Numa segunda ou terceira multa, o terreno seria colocado aí à disposição das nossas autoridades. Só assim as pessoas iriam tomar mais consciência em relação ao que está acontecendo, porque um terreno como esse é um terreno enorme, enorme. Os inquilinos aqui, todos eles começam até a fazer a sua limpeza em frente das suas residências, mas o tamanho desse terreno aqui é um terreno gigantesco. Mostra aqui, Marquinhos. Até porque fica um terreno também desta oficina. Olha só, veja só o tamanho desse terreno. É um terreno enorme, né? Que o proprietário poderia pelo menos fazer a limpeza a cada 3 meses aqui na localidade, ou a cada mês, né, para dar um pouco mais de auxílio a esses moradores. Os moradores não sabiam que existia uma casa de abelha que fica atrás, né, desses apartamentos. Só foram ficar sabendo ontem, quando um papagaio acabou caindo ali. Algum dos meninos foi mexer no papagaio, acabou mexendo também nas casas de abelhas e, infelizmente, ocasionou isso. Muita confusão, muita correria aqui na localidade. Olha só. Que mais aqui? Deus proteja a todos eles. Enfim, minha gente, continue curtindo, comentando e compartilhando. A gente do site Imediato faz a nossa parte, que é de mostrar todas as situações que acontecem na capital amazonense. A gente pede até desculpas pelo desabafo que muitas vezes, infelizmente, nós temos que colocar nas nossas transmissões, mas a gente pede encarecidamente que as pessoas possam ter um pouco mais de cautela ao escrever, ao comentar alguma coisa, porque se você pensa que a morte de 3 cachorros e algumas pessoas feridas é apenas fichinha do que está acontecendo aqui na cidade de Manaus, a gente até respeita, mas respeite também a situação dessas famílias que moram aqui. 3 crianças continuam com bastante febre, alguns adultos ficaram feridos e 3 cachorros acabaram morrendo por conta do ataque dessas abelhas que está aqui bem atrás aqui desses apartamentos. Então vamos tomar um pouco mais de cuidado. Nosso papel do site Imediato é, acima de tudo, mostrar em tempo real do que está acontecendo aqui. E o que a gente espera, a partir de agora, é que o Corpo de Bombeiros, ou então a Defesa Civil do nosso município, possa tomar providências a respeito deste caso ainda hoje. Caso contrário, Deus assim livre e guarde, um novo ataque dessas abelhas pode ocasionar, quem sabe aí, uma morte aqui na localidade. O endereço? Rua Visconde de Itanhané, no bairro Parque das Laranjeiras, bem próximo aqui do Conjunto Boas Novas, que fica aqui na zona norte da capital amazonense. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Eu sou o Thiago Quara, esse é o Imediato, onde a informação aqui é sempre na hora. Desembarcaram em Manaus mais profissionais enviados pelo SUS e pelo programa O Brasil Conta Comigo. São médicos, enfermeiros e fisioterapeutas que já estão atuando no combate ao novo coronavírus. Um dos hospitais beneficiados foi o Delfina, que ampliou sua capacidade para 350 leitos. Outros 72 leitos já funcionam na nova enfermaria do 28 de agosto. O objetivo é desafogar o fluxo nas UPAs e SPAs. A Central de Medicamentos normalizou o estoque de luvas e outros itens de proteção. No interior, o governo está equipando os hospitais de Tabatinga, Tefé, Silves e Itacoatiara. O Estado trabalha junto com o governo federal para ampliar o atendimento e está abrindo novos leitos no Hospital da Newton Lins. Governo do Amazonas.